Olá, bem-vindos ao segundo vídeo tutorial sobre como criar um jogo de FPS. Nesse vídeo nós vamos juntos montar o sistema de movimentação do nosso personagem. Na aula passada nós criamos esse terreno, configuramos nosso personagem e a Godot gerou um código de movimentação automaticamente para nós. Nesse vídeo eu irei fazer o sistema de movimentação do meu jeito, assim vou poder explicar como o código foi feito e ensinar um pouco de programação. Estou com a Godot aberta exatamente como deixei na aula passada. Não vou remover todas as linhas de códigos, vou remover apenas até as declarações de variáveis. Essas primeiras linhas não têm necessidade de remover. Nesse pequeno trecho de código temos a definição de duas constantes, uma para velocidade de movimento e outra para velocidade de pulo. Nesse pequeno trecho logo abaixo temos a definição de duas variáveis, uma para gravidade e outra para a sensibilidade do mouse. Se você não sabe o que é variável nem constante, fique tranquilo, logo vai ficar mais claro. Como o nosso projeto é um jogo de FPS, nós precisamos rotacionar a câmera quando o nosso jogador movimentar o mouse. Para esconder o mouse e iniciar a gravação dele, nós vamos precisar executar um comando no início do nosso jogo. O método read é executado quando o objeto passa a existir, ou seja, exatamente no início do jogo. Nessa parte eu estou dizendo que estou usando o read, ou seja, quero que tudo que esteja aqui dentro seja executado quando o jogo iniciar. Esse termo PES eu gosto de utilizar pois acho que facilita a visualização, fica mais fácil saber os comandos que serão executados, mas não é obrigatório usar ele. Aqui temos o comando que efetivamente esconde o mouse e inicia a gravação. Não se preocupe em entender o que está escrito, apenas saiba que essa é a funcionalidade dele. Bem, então nós cuidamos de esconder o mouse e agora precisamos de rotacionar a câmera. Quando nós apertamos alguma tecla ou fazemos uma simples movimentação do mouse, a Godot consegue identificar e tratar esse evento. Sempre que algum tipo de interação é identificada, todos os comandos do input são executados. Aqui na primeira linha do evento estou perguntando a Godot se o tipo de interação foi a movimentação do mouse. Tudo que está entre o nome da função e o termo PES é executado sempre que o evento acontecer. Por exemplo, a primeira função que usamos foi a ORED. Todas as linhas que eu escrever e estiver aqui dentro, ou seja, entre o nome da função e PES, é executado uma única vez quando o jogo se inicia. Já essa segunda função, tudo que estiver aqui dentro será executado toda vez que tivermos qualquer interação com o nosso computador, seja uma tecla pressionada, um gesto no mouse, ou até um botão do joystick pressionado. E como existem diversos tipos de interação que podemos ter, nós precisamos perguntar a Godot se o tipo de entrada que ela identificou é o movimento do mouse, e essa linha faz justamente isso. Sempre quando precisamos de verificar se uma condição é verdadeira nós usamos if, e dois pontos no final. Agora com a entrada identificada como sendo uma movimentação do mouse, basta rotacionarmos o nosso personagem. Temos um comando bem simples chamado rotate, ele rotaciona o personagem em um eixo de nossa preferência. Dentro do parênteses desse comando nós colocamos a quantidade que queremos rotacionar. Aqui dentro eu estou pegando a quantidade de movimentação horizontal que foi identificada, convertendo em radianos, e como o valor vem invertido nós colocamos um sinal de negativo aqui no início. Por fim multiplicamos o valor pela sensibilidade. Eu sei, o código parece complexo, mas na essência ele apenas está pegando o valor de movimentação do mouse na horizontal, e corrigindo esse valor em um ângulo. E para explicar por que estamos rotacionando no eixo Y, vamos voltar para a visão 3D do nosso personagem. Se rotacionarmos nosso personagem na horizontal e olharmos no inspetor, o eixo que tem seu valor alterado é o eixo Y. E se tentarmos rotacionar na vertical nós podemos perceber que o eixo que se altera é o X. Então o eixo Y é o eixo que queremos rotacionar para esquerda e direita, e o eixo X é o eixo que usamos para rotacionar para cima e para baixo. Porém, antes de voltarmos no código, percebam que a cápsula de colisão rotaciona junto, e isso vai causar bugs de colisão. Além disso, percebam que se aplicarmos uma rotação excessiva na vertical, em algum momento a câmera vai acabar de ponta cabeça.
Para a cápsula não rotacionar junto, no eixo vertical eu vou rotacionar apenas a câmera. Também vou usar um comando para limitar a rotação, e assim também eliminar o segundo problema. Então eu vou escrever cifrão câmera para pegar a câmera. E logo em seguida vou escrever rotate X, para rotacionar o eixo X dela, e daí eu posso simplesmente copiar o comando de rotação anterior, trocando também o eixo do mouse. Depois do cifrão vocês devem escrever o nome exatamente como consta na aba cena, caso contrário será gerado erro. Não importa se é uma câmera ou um nó visual, o cifrão pega pelo nome que consta na aba cena. Bem, com isso nosso código já iria funcionar, mas agora vamos resolver o segundo problema. Eu ia usar o comando clamp direto na câmera, mas por algum motivo não estava funcionando, então tive que criar uma variável para nos auxiliar. O comando clamp é bem simples. Você informa qual o ângulo que você quer limitar, qual o ângulo máximo e qual o ângulo mínimo. O ângulo limitado então é retornado para essa variável, e tudo que nós precisamos fazer no final é atribuir à rotação X da câmera o valor dessa variável. Estou aproveitando para também já deixar bem comentado nosso projeto. Para poupar tempo pulei a parte de escrita dos comentários. Quando eu estava testando o comando clamp e tive problemas, acabei precisando de definir um botão de sair do jogo. Aqui temos a parte que foi identificado a movimentação do mouse com todos os comandos para rotacionar a câmera. Mas caso a entrada do jogador tenha sido outra, eu posso verificar se o que o jogador fez foi pressionar o botão de sair do jogo, e sair do jogo. Essa linha de código está justamente questionando se a entrada do jogador foi pressionar esse botão, e logo abaixo estou pedindo para sair do jogo. Aqui é apenas o apelido da tecla, a tecla mesmo que vamos usar é o escape, e vamos definir ela agora nas configurações do projeto. Basta ir em Projeto, Configurações do projeto, e apertar na aba Input Map. Caso ao entrar nessa guia apareça vários elementos, aperte nesse botão para ocultar eles. E aqui vamos digitar bsair, que foi o nome de apelido que definimos, precisamos digitar igual está no código, e apertar Enter para adicionar. Para associar a tecla Escape, basta clicarmos nesse botão de mais, apertarmos Escape no teclado, e dar um OK. Agora podemos testar com segurança se está tudo funcionando. Tudo funcionando. Percebam que a rotação na vertical da câmera trava ao chegar em 90 graus. Agora nós vamos criar o código de movimentação, que vocês verão que é muito simples e vai ter pouquíssimas linhas de código. Como vamos trabalhar com a movimentação do jogador, nós iremos agora usar a função Process Input da Godot. Provavelmente se você já mexeu na Godot já deve ter ouvido falar da função Process e da função Physics Process. Ambas as funções são executadas ininterruptamente durante toda a vida do objeto. Ou seja, enquanto o read executa uma única vez quando o objeto é iniciado, e enquanto o input executa apenas quando fazemos interação com o nosso computador, as funções process são executadas sempre que o objeto existir. Porém, de forma resumida, o motor de física não funciona na mesma velocidade que o motor de renderização. Então para trabalhar com o motor de física e movimentar nosso jogador corretamente usamos a função PhysicsProcess. Essa primeira linha que estou digitando vai pegar as teclas do teclado de movimentação, e ela está perguntando para nós quais são as 4 teclas. Quando não sabemos o que inserir dentro dos parênteses, basta esperarmos o IntelliSense nos dar algumas dicas. Vejam aqui o quadrado preto nos informando o que colocar aqui. Como não apareceu a informação completa, podemos apertar nesse botão para expandir a área de edição de código. Caso o IntelliSense desapareça, basta apertar dentro dos parênteses, inserir um espaço, e apagar. Pronto, agora é só indo acrescentando as teclas de movimentação de acordo com as instruções.
Bem, agora nós temos uma variável contendo dois valores, o valor de tecla pressionada na vertical, que no nosso caso será WS, e o valor de tecla pressionada na horizontal, que está relacionado às teclas A e D. Precisamos agora descobrir o vetor de movimento frontal do nosso jogador, e qual o vetor de movimento lateral. Primeiro estou definindo uma variável para armazenar o vetor frontal. Esse comando retorna para nós o vetor à frente, depois basta multiplicarmos pelo valor y da variável que armazena o valor das teclas. Assim, caso nosso jogador esteja apertando para se mover para frente, o valor de y será positivo, e logo o vetor de movimento vai ser para frente. Se o nosso jogador apertar para baixo, o valor de y vai ser negativo, e a multiplicação irá inverter o vetor, logo a movimentação será para trás. Caso o jogador não esteja pressionando nada, o eixo y da tecla será zero, logo a movimentação será anulada. O mesmo fazemos para descobrir o vetor de movimentação lateral, apenas substituindo os eixos. E para montar o vetor de movimentação final, vamos definir uma última variável que vai somar esses dois vetores. Não se preocupem em entender esse comandinho, ele serve apenas para normalizar a movimentação diagonal. Aqui no final nós aplicamos a velocidade que queremos para o nosso personagem. Speed é a constante que está lá no início do código, você pode aumentar ou reduzir o valor para alterar a velocidade do personagem. Até o momento a gente só definiu variáveis, agora precisamos de aplicar a movimentação. Primeiro nós colocamos o vetor final dentro da variável de física da Godot, chamada Velocity. Depois chamamos o comando moveEndSlide. Agora já seria interessante testarmos. Antes precisamos de configurar o apelido das teclas que criamos de movimentação nas configurações do projeto. Para agilizar eu vou adicionar todos os apelidos e depois adiciono a tecla referente. Não se esqueçam de que o nome precisa estar idêntico ao que vocês escreveram no código. Perfeito, já podemos olhar ao redor, nos movimentar, e tudo isso sem bug nenhum. Para finalizar o conteúdo dessa aula, vamos fazer o sistema de pulo. Voltando para o código, primeiro eu vou perguntar a Godot se o personagem está no chão. Caso a condição seja verdadeira, no momento vou apenas zerar a velocidade no eixo Y, que é o eixo da gravidade. Caso a condição anterior não seja verdadeira, então eu quero que a Godot aplique gravidade nesse objeto. O else sempre é executado quando a condição do bloco anterior for falsa. Esse gravity é uma variável que está definida lá no início do código. Quando nós usamos um símbolo de igual, nós estamos atribuindo um valor para uma variável. Mas quando queremos somar ou subtrair em vez de mudar o valor da variável, nós usamos o símbolo de mais ou de menos antes do símbolo de igual. Logo, percebam que se nosso jogador não estiver no chão, o eixo y da variável que controla a velocidade vai ser continuamente subtraído, o que vai gerar uma velocidade cada vez maior negativa. É por isso que precisamos resetar a variável quando identificamos que o personagem está no chão. Seguindo o mesmo raciocínio, percebam que aqui estou sempre atribuindo um novo valor para a variável velocity. A variável vetor final sempre tem o eixo y zerado, pois nós formamos ela com base na movimentação do teclado. Logo nós precisamos de somar mais um vetor 3 com a velocidade de altura, isso vai prevenir de que ela seja zerada nessa linha de código. E aqui, dentro do bloco de códigos que está identificando que o nosso jogador está no chão, vamos adicionar outra condição para verificar se a tecla de pulo foi pressionada. E se foi identificado que a tecla de pulo foi pressionada, única coisa que precisamos fazer é aplicar uma velocidade de pulo no eixo y da variável velocity. Vocês estão percebendo que existem recuos sempre que existe uma condição?
Pois bem, os recuos funcionam como bloco de códigos na Godot, o que significa que cada recuo está relacionado àquela função ou condição. Como a condição de verificar se a tecla de pulo está sendo pressionada está recuada dentro da condição do personagem estar pisando no chão, o pulo só será executado quando as duas condições forem verdadeiras. Não se preocupem muito em entender isso agora, nós vamos ver mais sobre isso nas próximas aulas. Acabei causando um erro ao testar por não ter configurado a tecla. Por isso é importante escrever o apelido da tecla corretamente e não esquecer de adicionar ela. Galera, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que o conteúdo tenha ajudado vocês, e não se esqueçam de dar aquela fortalecida para o canal. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica deixa aí que eu irei responder. Abraços.